Olá, no ar, mais um Casa Ideal e hoje, fique aí conosco, sabe por quê? Nós vamos falar de um tema muito legal, que a gente ainda não falou aqui no meu programa. É sobre arquitetura corporativa, sobre a parte de comunicação visual dentro da arquitetura, da decoração. Por quê? Porque Arapongas está despontando demais nesse cenário, de duas formas. Primeiro, porque Arapongas, apesar de estar perto de centros grandes como Londrina, Maringá, ela já está tendo também aí suas unidades de grandes marcas de franquias do país e internacionais. Há muito tempo atrás, tivemos aqui primeiro o quê? Boticário com a dona Lourdes Fugante, né, com toda aquela padronização que a gente nunca tinha visto por aí numa unidade de loja. Depois, agora, recentemente, estamos aí com Cachaçaria Água Doce, que tem toda uma particularidade aí de decoração de layout, Subway, chiquinho, legal, né? Mas Arapongas também exporta esse tipo de serviço. Nós também temos aqui, unidades de franquia que está se espalhando pelo Brasil. Isso! E nós convidamos dois super parceiros da TV Paraná para falar sobre esse tema. Isso, por isso que eu estou vestindo a camisa aqui, da Academia Washington, que está comemorando seus 50 anos de Academia Washington, em Arapongas. E para quem não sabe, há 3 anos, a Academia Washington, nascida aqui em Arapongas, começou a se expandir pelo Brasil num sistema parecido com o de franquias, que é o de licenciamento, que tem tudo de positivo que uma franquia tem, mas com algumas flexibilidades ela fica licenciamento. E os seus projetos arquitetônicos para essas unidades também tem todo esse padrão que a gente vai conversar, e por trás disso tudo, a Academia Washington hoje está, olha, gente, em mais de 14 estados, com toda essa padronização arquitetônica, e por trás disso um grande nome da arquitetura em Arapongas, em região. E por que não aí, no nosso estado, um outro parceirão da TV Paraná, que já esteve aqui, olha, trazendo o seu talento, trazendo toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento para nós aqui de Arapongas e região, que é o Henrique Sanches. Então, eu vou deixar que ele conte para nós como é que é isso, como é que é feita toda essa padronização arquitetônica. Vamos conversar sobre arquitetura corporativa, vamos conversar sobre comunicação visual, e estou aqui, no escritório do Henrique Sanches, e vou levar você para conversar junto comigo com ele. Vamos lá? Com a gente hoje no Casa Ideal, trago para vocês com muita satisfação, gente, o Henrique Sanches. Esse arquiteto que tem muita experiência, apesar de tão jovem, em arquitetura residencial, em arquitetura corporativa, em arquitetura comercial. E ele topou em contar para a gente um pouquinho como é que funciona todo esse trabalho aí por trás dessas redes das franquias que estão aí se desenvolvendo pelo país, porque ele é o responsável pelos projetos da rede de franquias Academia Washington. Henrique, que bom ter você aqui com a gente. E eu vou começar dizendo o seguinte: deve ser muita responsabilidade você ser o responsável pelos projetos arquitetônicos, pelas edificações das unidades de uma empresa de 50 anos de mercado como a Academia Washington. Queria agradecer primeiramente o convite, né? Para mim também é muita satisfação falar disso, falar no seu programa. Prazer enorme. E é como você falou, é muita responsabilidade, né? Você ter que, por trás de um projeto, né, ter que manter uma imagem, uma tradição, né, que já é carregada há muito tempo, né, no caso da Academia Washington. E que isso, no caso que a gente está falando da arquitetura corporativa, ser levado, né, para o Brasil inteiro. Essa preocupação que a gente tem de passar essa imagem, a imagem da tradição da escola, da questão do ensino, né, o clima descontraído, né, das escolas de inglês. Tudo isso a gente procura
de certa forma, incorporar cada projeto que a gente faz. Porque, gente, os projetos do Henrique hoje, pela Academia Washington, então, estão em mais de 70 unidades, né, em mais de 15 estados do Brasil. E, assim, a arquitetura corporativa, você colocar a comunicação visual dentro da arquitetura, ela tem toda aí uma responsabilidade de fazer com que aquele negócio venda, né? É isso. Ele precisa fazer com que aquele negócio venda, ou então ele precisa até, numa determinada cidade, construir toda uma imagem, né? Quer dizer, são todas estratégias de marketing que você tem que colocar nessa identificação para passar essa mensagem para o usuário ou para a cidade, né? Como é que você começa isso tudo? O desafio, né, do tipo de proposta que a gente traz na Academia Washington é bem complexo, porque ele, a princípio, a gente tenta seguir os moldes que o franqueado, que a cidade, né, que a situação nos traz, né? A gente não dá para ficar impondo, né? Exatamente. Você tem que levar em conta as possibilidades daquela edificação, daquela cidade, do licenciado, e mais ainda a necessidade de comunicar da imagem da Academia Washington. Isso. Acima de tudo, a gente tem que pensar na viabilidade do negócio, né? E também pensar que, ao mesmo tempo que uma escola vai abrir em Florianópolis, a outra vai abrir no Rio Grande do Norte, a outra em Manaus, né? E então a gente tem que tentar destrinchar toda essa situação. Alguns projetos começam de rabiscos que os franqueados mandam por e-mail e fotografia, que a gente daí começa a traduzir tudo isso em forma de projeto. Que loucura! E você faz tudo daqui? Tudo daqui. Tudo à distância. Tudo à distância. Ai, mostra para nós o resultado de algumas dessas coisas. Telefone, e-mail, né, rabiscos. O Siddhartha também me auxiliando com informação, né, contactando os franqueados. Tudo de última hora, tudo, né? Porque normalmente o ponto acaba achando assim na véspera de precisar inaugurar, né? Isso, exatamente. E dá tudo certo, né? Dá tudo certo, com a correria de sempre, né? Vamos ver o resultado disso em projetos? Você tem aí algumas vamos, fachadas, alguns interiores, isso, vamos sim. De algumas unidades para mostrar para gente? Vamos colocar algumas imagens que retrata isso, né? Uma forma que a gente teve que tentar montar, que traduzisse toda a expectativa do franqueado, né? Pegando as informações dele e traduzir isso em um projeto que seja até didático, porque o franqueado vai ter que ler esse projeto lá na localidade dele, vai ter que ler lá na localidade dele e traduzir isso em projeto real, né? Em obra concretizada. Então não pode ser um projeto muito técnico, não pode ser uma forma de linguagem muito específica, assim, que só outros profissionais leriam. Tem que ser muito ilustrativo, muito didático, memorial explicando, cor de tinta por catálogo, né? Tudo bem. Então, bem muito certinho. diferente de quando você está projetando uma residência e você está perto do cliente, né? Isso, exatamente. É uma coisa assim, a maneira que você se comunica é completamente diferente, né? Isso, exatamente. Tem que ser tudo muito, muito explicado, muito mastigado, porque você, do outro lado, tem uma pessoa que muitas vezes nunca reformou nada, nunca relou a mão. Primeira experiência com obra, exatamente. Né? Então, além de toda aquela ansiedade de estar montando de repente, a sua primeira empresa, né? Isso. Tem toda essa responsabilidade de aparecer bem no mercado e de ser viável, né? Dentro das possibilidades financeiras deles. E, quer dizer, é muita coisa para você lidar, né? Isso, exatamente. É muito interessante. E o Henrique estava me dizendo aqui que a maioria são imóveis alugados, né? Então, assim, tem que ter uma padronização entre todos eles, mas tem que ter todo um respeito das possibilidades financeiras do licenciado e também não alterar muito o imóvel, porque a maioria é alugado.
Dentro a gente procura, através das informações, ter uma linguagem, né? Uma linguagem que acompanhe todas as escolas. Uma linguagem que, quando uma pessoa consiga ver uma Academia Washington aqui ou em outro lugar, ela tenha o mesmo padrão de linguagem, né? Para identificar melhor a marca, para entender até o que é o espaço. Mas isso encontra em cada lugar uma situação diferente. Às vezes é a impossibilidade pelo fato do dono do imóvel não permitir que faça alterações no imóvel, né? Então, muitas vezes é só uma pintura ou só inserção de logomarca, no caso da fachada. Em algumas cidades existem restrições de tamanho. Então, eu não posso pôr um banner, uma placa do tamanho que eu quero. Tem que seguir os padrões que a lei de cada cidade tem. São Paulo é assim, Londrina é assim, Joinville é assim. Acho que Piracicaba também tem um padrão rígido e junto com isso existem também os materiais mais viáveis, né? Porque existem, né, nesse ramo da comunicação visual, tem muita coisa cara envolvida, né? Então não é tão lugar também que tem os materiais disponíveis. O mesmo material que tem disponível em São Paulo, em qualquer empresa de comunicação visual, no Rio Grande do Norte pode não ter. Porque você faz projeto para cidades assim, de 3 mil habitantes, às vezes no interior do Paraná ou da Bahia, e faz também São Paulo, Belo Horizonte, né? Agora, isso é muito legal, porque eu vejo assim algumas redes que elas impõem o projeto. Você vê que o projeto é um carimbo. Então, a pessoa acaba tendo assim que ter um grande capital e meio que ela constrói ali uma unidade que é tudo igual, né? Agora você não, eu vejo que o trabalho ele fica muito por tua conta, porque você respeita muito as possibilidades do licenciado e respeita muito ali todas as interferências de lei e tudo mais da prefeitura, mas também você respeita muito a edificação em si, né? Exatamente. E também às vezes é complicado você buscar um ponto, né? Que tem cidade que naquele determinado bairro, você vai achar um ponto numa sobreloja, em outro lugar vai achar térreo, né? Isso tudo é permitido também. Isso tudo é permitido. Aí fica com você depois colocar no padrão. Às vezes a gente tem uma fachada inteira para trabalhar de 15 metros e em outras ocasiões é uma porta só que dá acesso a um pavimento. Eu estou curiosíssima. Eu quero ver o resultado tudo disso em imagem, tá? Vem comigo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, depois dos nossos apoiadores. Até já. Brasília Móveis Decor, neste final de ano, sai na frente com oportunidades para você embelezar ainda mais o seu lar, com promoções imperdíveis. Na Brasília Móveis Decor tem plano especial para você começar a pagar. Sabe quando? A partir de fevereiro de 2014. E tem mais! Aqui você também compra sem entrada no cartão e em 12 vezes sem juros. E você que tem o seu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, já tem o seu crédito aprovado aqui na Brasília Móveis Decor. Sabe por quê? Ela possui convênio com a Caixa com o plano Minha Casa Melhor e o plano Redicar. E agora só falta você vir conferir todas essas vantagens que só a Brasília Móveis Decor tem para você. A Brasília Móveis Decor fica na Avenida Arapongas, 1462. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar,
sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. Aralimpe, o shopping da limpeza, onde você encontra os melhores produtos para a limpeza de seu ambiente. Contamos com saboneteiras, toalheiros, dispensers higiênicos, papel toalha, papel higiênico e uma diversa linha de lixeiras e equipamentos para limpeza. Aqui você vai encontrar nos produtos a qualidade e a quantidade que você precisa. Venha conferir nossas vantagens e seja um de nossos clientes. Aralimpe, fone 32760009. Alguns momentos merecem o requinte e a beleza de um cristal. Outros, a leveza e o bom gosto de uma flor. Há 50 anos, a SH Marabá está presente nos melhores momentos de sua vida. E para comemorar, uma edição limitada de produtos com 50% e 60% de descontos. Cristais Boemia, 6 copos por 3 vezes de R$18,90. Jogo de sobremesa 6 peças por 3 vezes de R$23,30. Arranjos Orquídeas mais vaso por 3 vezes de R$63,30. SH Marabá, 50 anos. Rua Condor 1109, fone 31524000. O paisagismo interage no estilo e beleza de sua casa. Aqui nos Jardins e Gramado e Santos, você encontra uma diversidade de plantas ornamentais, árvores frutíferas, gramas, forrações, terra, adubos, pedras, vasos e muitas mudas para seu jardim. Torne seu jardim um lugar belo, onde você fique em contato com a natureza. Desfrute seus momentos de lazer e relaxamento. Venha nos conhecer e fazer um orçamento. Temos certeza de poder corresponder às suas vontades, com preços acessíveis. Jardins e Gramado e Santos, rodovia PR 218, quilômetro 1, fone 43 3274 7500. A qualidade de vida também está relacionada a uma boa noite de sono. Um bom colchão traz disposição e bem-estar. Vitaflex produz uma linha completa de colchões e cama box em todas as medidas e projetos personalizados. Venha nos visitar e conhecer a qualidade, beleza, suavidade e conforto de nossos produtos. Fabricamos também travesseiros viscoelásticos, espuma da NASA, loja de fábrica. Vitaflex faz o melhor para você dormir tranquilo e ter dias melhores. Rua Uirapuru, 131, esquina com Tico Tico. Fone 3152-0107. De volta ao Casa Ideal com esse papo tão gostoso com o arquiteto Henrique Sanches sobre arquitetura corporativa, sobre a decoração baseada na comunicação visual. E ele que é o responsável pelos projetos da Academia Washington aí Brasil afora. E como a gente estava conversando no outro bloco, ele tem uma série de desafios a levar em conta que são respeitados, porque é uma empresa que respeita muito o seu licenciado, o seu franqueado, e aí então cabe ao Henrique fazer com que tudo aconteça. Então, Henrique, como a gente estava dizendo, essa aqui é um mix aí de algumas fachadas da Academia Washington. Isso, conforme o trabalho vai crescendo, né? O bom é que a gente começa a ter um portfólio até para novos franqueados e tudo, né? Poderem entender como é que o processo funciona, né? Todo esse resultado da fachada, ele começa com um rabisco, com as medidas que o franqueado lá da cidade que ele vai abrir a franquia dele, ele me envia para a gente. Eu sinto assim, que existe todo um padrão, né? Mas que você respeita muito a edificação. Isso. Então tem lá telhado de 2 águas, tem telhado reto, aqui parece que é uma loja, aqui parece que é uma residência. Isso. Então fica assim bem flexível, né, para o licenciado, mas a gente consegue ver que é um padrão, que é uma rede, né? Exatamente. Tem, por exemplo, no caso de Ortigueira ali que a gente está vendo, que show, que coisa mais começou linda. num ponto pequenininho e depois esse aí foi um projeto daí que eu fiz para ser a escola dela. Foi construído dessa forma. Já outros, né, aproveitam uma casa, né, que maior, se a gente até vê as edificações do Rio Grande do Sul, dá para você traçar
um perfil aí de arquitetura, né, pelo Brasil. Que bacana. Você vê, né, a direitinha ali, né, tem bem jeito de edificação do Rio Grande do Sul. E é gostoso isso, porque daí cada unidade tem a sua personalidade, né? Isso, exatamente. Existe um padrão, mas não é um carimbo. Exatamente. Né? Existe toda uma personalidade aí por trás de cada unidade. Isso. Que tem muito a ver com o licenciado, né? Eu acho que esse já é o jeitão da franquia mesmo. Isso. Agora, Henrique, eu não sei. Isso aqui. O que é isso, Henrique? Então, não sei nem se está de ponta cabeça, como é que está isso? Na realidade do Brasil inteiro, em geral, é não ter projeto das casas, das obras e tudo. Não existe muito documento. Ou como já houveram reformas, né, na edificação, não existe isso documentado do jeito que a gente precisa. Algumas poucas as pessoas mandam um projeto mesmo para eu poder tirar de lá as informações. Outras são desenhos como esse aqui. Deixa eu mostrar para o pessoal em casa. Né, rabiscos, bem manual. Esse é dos melhores. Que gostoso, né? A gente vê que daí o cliente ele já está participando, ele vai lá, ele tira a medida. Talvez esse que você consegue traduzir o que ele está querendo comunicar, né? Eu acho que o ponto alto é isso, é a participação dele. Que ele desde o início da coisa, ele tem que, de alguma forma, participar mesmo. Ele que vai correr atrás disso lá, ele que vai viabilizar toda a ideia. E a gente orienta à distância. Por isso que acaba, então, ficando aí personalizado, né? Que legal isso, muito bom. Esse aqui é qual? Tem depois o resultado final desse aqui? Ou ainda não? Tem. Esse croquis nosso aqui que a gente está mostrando é de São Paulo, Anália Franco, né? Essa é a unidade Anália Franco. Henrique, depois você mostra pra gente o antes e o depois desse projeto? Mostra. Muito bom. E esse aqui, olha que desafio, gente, uma planta totalmente cortada. Esse aqui seria a segunda etapa, né, do processo. É a gente converter o rascunho que o cliente mandou em um layout, né? Aí, nesse layout, baseado na experiência que a gente tem de outras franquias, dos novos tipos de ambientes, né? Hoje em dia as aulas acontecem em salas mais interativas, né? Salas multifuncionais. Então, baseado nessas outras experiências, a gente sugere já, em uma planta de layout, toda a quantidade de móveis, dimensionamento, onde que vai os quadros, os painéis, né, que a gente, pelas fotos aí vocês vão perceber como funciona. Então a gente mostra isso em termos de dimensionamento, né? A pessoa vai entender certinho como que vai ter a circulação, os espaços que tem reais, né? Cabem 11 cadeiras numa sala, ele vai montar lá, vai caber certinho, né? E aqui é o retrato fiel do que pode ser a escola dele. Então, aqui, no caso das unidades da Academia Walsh, existe todo um trabalho, então, de fachada, cada uma no seu estilo e todas com o mesmo padrão. Isso. Quais são essas? Você vê, né? Nesse quadro, a gente consegue perceber bem o quanto que a gente atinge, né, em termos de cidades e tudo, né? Recife, interior do Paraná. Coisas bem regionais mesmo, né? A gente vê que Recife completamente diferente dessa de Nova Santa Rosa no Paraná. E cada cliente também tem um perfil. Isso é gostoso, Uns né? querem começar mais fortes, assim, né? Investindo mais. Isso também é uma característica da franquia, né? Porque o licenciamento da Academia Walsh, ele permite que você trabalhe, às vezes já comece trabalhando com a classe A, B ou C. Isso acaba refletindo também na arquitetura, né? Isso, reflete. Isso que é o legal da arquitetura corporativa, né? Você consegue, né, Henrique, com o seu trabalho, já passar a imagem da empresa para o mercado e até a imagem do perfil de alunos que ela quer captar. Isso. Se é classe A, se é classe B, se é classe C. Então, você consegue posicionar a empresa naquela cidade com a arquitetura também. Isso é muito interessante. Isso. Até
o tipo de ambiente dentro das escolas, eles também procuram, né, por menor que ela seja, ela vai tentar atingir o máximo de perfil diferente. Então, por exemplo, vai ter uma salinha, muitas vezes, se a pessoa percebe o potencial para crianças, então vai ter a sala Kids. Se percebe que vai ter mais potencial para executivos e pessoas com aulas mais personalizadas. Vai ter sala de conversa pessoal mesmo, né? Então, tudo isso é pensado em projeto, né? Olha só, a gente consegue ver isso, né? Aqui nessas plantas baixas, por exemplo, pelo número de carteiras, olha lá, Divinópolis, Bandeirantes. Então, depois também tem as recepções. Isso, esse é o carro-chefe do projeto, né? É o boas-vindas, é a primeira impressão. Exatamente, é o portal da escola, né? Porque nesse ambiente, talvez é o que a gente consiga retratar mais, né? Essa impressão que a gente quer da escola. Então, existe um padrão mais rígido aí na questão da comunicação visual. Tem que ser pensada a questão de transporte disso, né? Então, até o tamanho dos banners, a padronagem, o tipo de impressão, tudo isso tem que ser pensado para ser viável para a pessoa que vai fazer na localidade em que ela está, né? Num lugar talvez ela consiga com mais facilidade, às vezes ela quer explorar isso mais de uma maneira mais forte, mas Henrique, muitas vezes é por correio mesmo. Você está de parabéns, que você consegue deixar a padronização, a comunicação visual da empresa ali bem marcante, definida, mas acho que você conseguiu captar isso, essa coisa alegre, né? Descolada do estudar inglês e sem grandes interferências assim financeiras, quer dizer, você trabalha com cor, você trabalha com painéis, né? Nossa, estão muito lindos, eu quero ver mais. Vamos lá, olha. As salas. Por que esse U? Por causa do tipo da metodologia? Isso, depende do tipo de sala. Algumas são dessas mais tradicionais, né, com cadeiras universitárias, né, para alunos atingir o público mais escolar mesmo, né? Mas existem as salas VIP, né, que a gente chama de sala VIP, que são salas com mesa de reunião, né, para você ter aulas de 2 em 2 ou no máximo 3. Que legal. Então, o ambiente ele acaba assim também refletindo a metodologia. Exatamente. Né? Isso. Que é uma metodologia da Academia Washington de bastante conversação, de interação. Isso. Então, o ambiente, né, ele propicia isso. Isso. Os painéis, que os painéis temáticos, né, que a gente tudo uma maneira de incentivar, né? No caso desses painéis, sempre vai ter alguma informação sobre algum monumento, algum edifício. Incentivo ao diálogo. Isso. Que interessante. Os lounges, que lindos lounges. Aliás, como eu estudei na Academia Washington, né, na minha juventude, eu entendo um pouco dessa maneira de expor, né, que a escola gosta, né? Aqueles painéis que já tinham há muito tempo na matriz aqui, né? Sempre foi uma característica da Academia Washington. Aquela sala de reunião que tinha ali, com os livros e tal, né? Muito dessa recordação que eu trago, que eu também tento colocar nos projetos. Sendo assim, elementos até de inspiração, né? Isso, ao exatamente. diálogo, além de ser decorativo, né? Uns lounges, né, é porque eles também têm muita atividade extra sala de aula, né? Isso. Música, cinema, o que mais que eles fazem nesses lounges? O lounge, ele acaba sendo um ambiente bom para tudo, assim. Porque o que existe? Existe geralmente o público nas escolas, que é aquele público que chegou para a aula que vai acontecer ainda. E que às vezes se mistura com o público que saiu de uma aula há um tempo atrás. Então, é um público que aglomera em algum lugar. Isso pode atrapalhar, às vezes, a recepção, o atendimento, ou talvez não é o correto ficar aguardando fora do ambiente, né? Então, esse lounge serve para isso, acomodar os alunos que estão chegando ou saindo da escola
E também é um ambiente super descontraído, que podem haver aulas ali. Olha só né? que bacana. Tem televisão, puff. A sala assim. de espera, né? Isso. Passou a ser, hoje em dia, nas mãos do Henrique, um espaço de convivência, isso, exatamente, né? Exatamente. Então, lá eles interagem, lá eles trocam informação, lá eles curtem. Porque hoje a criança fica, ou adulto, a pessoa passa muito tempo dentro da escola, né? Isso. Às vezes os pais não conseguem levar só no horário e buscar assim que termina. A criança acaba passando grande parte aí do dia, Exatamente. né, nas escolas, por exemplo, na Academia Washington, ela pode usar esses espaços para isso. Tem um momento de convivência ali, né? Com outros alunos ou com usar computador, pontos de internet, assistir televisão, Bacana. né? E fica um espaço multiuso também, Exatamente. né? Para de repente uma aula diferente, né? Um evento, uma coisa assim. Agora eles estão muito lindos. Então, esses ambientes assim multifuncionais, né? O franqueado também explora isso da maneira que ele entende melhor, né? Alguns focam mais nessa área dos filmes, né? Coisas visuais, né? Informações visuais, televisão. Outros já querem áreas de convivência, com mesinhas, fazendo alguma copa. Pode ter aula com coisas relacionadas à cozinha, né? Que é muito... A gente até já viu na TV Paraná essas aulas da Academia Washington. Então, tudo é motivo, né? Numa escola, tudo é motivo para ser usado de uma maneira diferente. Tudo dá para ser explorado, né? Que interessante. Então, quer dizer, vocês acabam tendo várias soluções para uma mesma coisa. Exatamente. Então, eles podem escolher esses painéis, temas de pontos turísticos, maravilhas do mundo, Isso. ou então cinema, ou época. Que legal. Daí, nisso, então, que entra também essa personalização, né? Fica cada unidade com a sua personalidade, com a sua característica. E como está dizendo o Henrique aqui, isso também provoca, né, para que a metodologia seja aplicada, né, em situações do dia a dia, ou então acaba aí ampliando, acaba ainda já instigando uma conversa, um diálogo na língua e sobre alguns locais do mundo ou algumas épocas da nossa história, né? Isso. Que legal, Henrique. A gente vê que você realmente consegue traduzir o espírito da marca, né, o espírito da escola e vai além, o espírito da metodologia no espaço físico, dentro das possibilidades do licenciado. Eu quero ver mais coisas. Tenho certeza que o público de casa vai me acompanhar no próximo bloco, daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores. Te espero. Qualidade de vida também está relacionada a uma boa noite de sono. Um bom colchão traz disposição e bem-estar. VitaFlex produz uma linha completa de colchões e cama box em todas as medidas e projetos personalizados. Venha nos visitar e conhecer a qualidade, beleza, suavidade e conforto de nossos produtos. Fabricamos também travesseiros viscoelásticos, espuma da NASA, loja de fábrica. VitaFlex faz o melhor para você dormir tranquilo e ter dias melhores. Rua Uirapuru, 131, esquina com Tico-Tico. Fone 3152-0107. O paisagismo interage no estilo e beleza de sua casa. Aqui nos Jardins e Gramado e Santos, você encontra uma diversidade de plantas ornamentais, árvores frutíferas, gramas, forrações, terra, adubos, pedras, vasos e muitas mudas para seu jardim. Torne seu jardim um lugar belo, onde você fique em contato com a natureza. Desfrute seus momentos de lazer e relaxamento. Venha nos conhecer e fazer um orçamento. Temos certeza de poder corresponder às suas vontades, com preços acessíveis. Jardins e Gramado e Santos, rodovia PR 218, quilômetro 1, fone 43 3274 7500.
Com fotos, registramos grandes momentos. É grande a emoção de revermos e recordarmos as grandes histórias de nossa vida. Então, para esses grandes momentos, suas fotos precisam ser grandes, não é mesmo? A SH Marabá faz a sua parte. Nesse mês, fotão 13x18 pelo mesmo preço da foto 10x15. Você leva um fotão e paga somente 49 centavos. Fotão por 49 centavos é só na SH Marabá. Rua Condor, 1286, fone 3172-6000. Aralimpe, o shopping da limpeza, onde você encontra os melhores produtos para a limpeza de seu ambiente. Contamos com saboneteiras, toalheiros, dispensers higiênicos, papel toalha, papel higiênico e uma diversa linha de lixeiras e equipamentos para limpeza. Aqui você vai encontrar nos produtos a qualidade e a quantidade que você precisa. Venha conferir nossas vantagens e seja um de nossos clientes. Aralimpe, fone 32760009. Palate, uma nova referência em móveis, sofisticação, modernidade e qualidade. Salas de jantar, sofás, poltronas, aparadores, cristaleiras e peças incríveis de alto padrão. Venha conhecer esta nova loja que une a tradição, o bom atendimento e agora um novo conceito em loja. Palate, Avenida Gaturamo, 455, fone 43 3152 4565. O Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias, executando projetos, criando ambientes, transformando espaços em verdadeiras obras de arte. Criamos ambientes para feiras e eventos, projetos paisagísticos, iluminação para áreas externas, execução e manutenção de jardins, quiosques, pérgolas, pisos rústicos, lagos ornamentais. Peça uma visita para um orçamento sem compromisso. Museu Botânico, Rua Saíra Ouro 170, atrás da Unopar. Fone 3276-1577. Brasília Móveis Decor, neste final de ano sai na frente, com oportunidades para você embelezar ainda mais o seu lar, com promoções imperdíveis. Na Brasília Móveis Decor tem plano especial para você começar a pagar. Sabe quando? A partir de fevereiro de 2014. E tem mais! Aqui você também compra sem entrada no cartão e em 12 vezes sem juros. Ah, e você que tem o seu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, já tem o seu crédito aprovado aqui na Brasília Móveis Decor. Sabe por quê? Ela possui convênio com a Caixa com o plano Minha Casa Melhor e o plano Redicar. E agora só falta você vir conferir todas essas vantagens que só a Brasília Móveis Decor tem para você. A Brasília Móveis Decor fica na Avenida Arapongas 1462. De volta a esse nosso bate-papo com o arquiteto Henrique Sanches sobre arquitetura corporativa, sobre a padronização de unidades de redes de licenciamento, de franquia, no qual nós elegemos a Academia Washington, que ele é o grande responsável em fazer isso acontecer aí, Brasil afora. Agora eu quero saber o seguinte, olha, aqui nós temos as pranchas, algumas pranchas de projeto do Henrique. O que é isso, Henrique? Como é que isso aqui depois fica no ambiente? E olha, que legal esse tamanho de prancha, fica tudo tão mais prático, né? Pois é, teve tudo isso, né? A experiência dos projetos foi mostrando isso pra gente. Não adianta eu fazer um projeto num tamanho de papel que eu, como profissional, arquiteto, que imprimo as coisas do tamanho que eu acho melhor, né? Não adianta eu pensar num projeto de tamanho ideal. Tem que ser um projeto que um leigo, à distância, possa imprimir com uma boa visualização. Porque às vezes tem cidades que nem tem aonde imprimir. Exatamente. Uma prancha muito grande, né? Isso acontece muito. Existe todo quem mexe com o projeto sabe que existe todo um problema técnico para imprimir e ficar de um tamanho legível e tudo. Então a gente tenta fazer de um jeito, né, bem prático. Que interessante, tá vendo? Né? O Henrique pensa em tudo, gente. Isso é respeito. É respeito da marca e do arquiteto ao seu licenciado. Tudo é pensado para facilitar essa comunicação.
Eu queria também, assim, por trás, né, de toda dessa questão do projeto, também existe o apoio do pessoal do marketing, dos desenvolvedores das marcas, né? Tudo isso... Tudo tem que estar casado, né? Isso, Todos os departamentos têm que ter aí o seu objetivo em Isso, comum, daí dá tudo certo. Isso. Então, nessas pranchas aqui, a gente vê... a pessoa, à distância, tem que entender como que vão ser feitas as pinturas, né? Quando existe um detalhe, como é que vai ser isso? Que cor que é? Então, a gente tem que usar uma referência de catálogo de uma marca conhecida, uma marca que a gente saiba que vai estar no Brasil inteiro, uma referência de marca de cor, né? Que a pessoa possa fabricar a tinta lá na localidade dela e que vai bater a cor, né? As dimensões, a posição dos quadros. Tudo isso foi sendo desenvolvido a partir das primeiras franquias, né? Essa aqui em especial, ó, é Joinville, né? Joinville está inaugurando agora. Isso. Qual que é o resultado disso no ambiente? Você tem para mostrar para a gente? Tenho. Eu vou passar as imagens agora para a gente entender, né? Às vezes um ambiente com uma planta toda recortada assim, como que isso pode acontecer de uma maneira que depois fique agradável para a escola, né? Ah, então vamos ver isso. Olha lá, o Henrique vai mostrar agora o antes e depois de um dos projetos dele. Adoro isso, Henrique, vamos ver. No caso dessas fotos aqui, são as fotos do edifício onde, né, vai abrigar, deve estar a inaugurar agora já. Joinville, recente, né? A cidade de Joinville. Então a pessoa me mandou essas fotos aí de como o edifício é hoje. No caso aqui, o acesso acontece por essa entrada lateral à esquerda aqui, isso. E daí eu, através dessas fotos, né, tem algumas fotos, lateral do prédio. Tem foto interna também? Isso aí, ó, o acesso principal, né? Então eu, através dessas fotos aqui, eu tento fazer uma leitura do que eu vou, do tamanho da confusão lá que o cliente precisa resolver. Então, ó, a característica do edifício, né? O tipo desse parapeito que não tem por que substituir, né? O tipo de piso, né? Isso tudo você manteve? Isso a gente tem que dar um jeito de manter, né? Aqui, né? Pensar nas cores, como é que isso vai funcionar com a gente? Mais algumas fotos da entrada e, no caso desse ambiente, esquadria, você mantém para não mexer muito no imóvel? Isso. Nesse caso aqui é o ambiente de entrada, né? O hall de entrada principal que virou a recepção. Então, no caso dessa foto aqui... O que é o resultado dessa foto? O resultado final, então a fachada, né? Ai, a que fachada show! mostrando daí exatamente onde que vai ser, como é que a gente vai destacar essa entrada e toda a questão onde vai funcionar a escola. No caso, é todo o andar de cima. Então, nesse aqui, né, Henrique, você estava me dizendo que existe toda uma restrição da prefeitura com relação a tamanho de painel de comunicação visual na fachada. Por isso que você concentrou aqui. Isso, tem uma tendência a isso acontecer, aliás, em todas as cidades. Assim, é o Cidade Limpa, né? Isso, exatamente. Você pode usufruir do espaço, mas com restrição. O não essencial. Se pode mais agora ficar à vontade para colocar o nome da empresa em fachadas. Isso, existe uma restrição que é o Cidade Limpa, né? Exatamente. Então, por isso que aqui você trabalhou só com cor, só né? Com Mas a gente cor. consegue ver o padrão, Exatamente. né? É muito legal. E daí na parte interna, ó. Meu Deus, que show! A gente tenta até colocar o projeto mais ou menos no ângulo de foto que ela mandou, que o cliente, né, que a pessoa mandou, para ela poder fazer a leitura e entender lá como que ela vai encaixar toda a ideia, né? Já colocando os cartazes, onde que vai ser fixados todos os padrões da academia. E até o recortado ficou gostoso ali, né? Ficou bem acolhedor. Fica diferente, né? Para explorar. Você conseguiu criar vários cantos, espaços, ficou bem gostoso. Que lindos painéis. É tudo assim, ajustado pro
O melhor projeto para o cliente é o que se ajusta à necessidade dele, né? Olha, gente, a dica aí, ó, a dica do Henrique. Repete, Henrique. Não adianta a gente imaginar uma coisa muito ideal, uma coisa idealizada, muito perfeita, né? Sendo que toda a conjuntura ali que acaba envolvendo o início de uma atividade, né, no caso da escola, não adianta eu pensar em uma coisa inviável e passar isso isso... muito legal, né? Isso é até me parece ser uma linha de projeto tua, né? A linha que, independente da moda, independente do estilo e dos teus gostos pessoais, Exatamente. Você respeita as necessidades de cada cliente, né? E mesmo nesses projetos, a gente ainda vai ter a possibilidade de ter mais ou menos investimento, porque cada tipo de impressão, cada tipo de, né, comunicação visual que a gente coloca, cada coisa custa uma coisa, então a gente também tem esse tipo de conversa com o franqueado. O que ele pode fazer para ter o mesmo efeito visual e talvez gastar um pouco menos, né? Que tipo de impressão, que tipo de banner, que tipo até de poltronas, né? Esse tipo de conversa existe para... Que legal. Então, vocês são flexíveis nisso, né? Sim. Porque, de repente, a pessoa tem lá um fornecedor lá que tem um tonzinho de cor um pouquinho diferente, né? Isso. Irrelevante e que, para ele, no orçamento dele, tem um preço melhor, está mais perto, vai fazer toda a diferença. Então, você continua assessorando nisso e é flexível nisso. Exatamente. Até também, uma coisa que eu acho que interfere muito, às vezes a pessoa, quando é por fora de como funciona o material, ela não sabe até como orçar isso, como ir atrás disso, né? Então a gente dando uma prévia assim, de como que a coisa funciona, a pessoa também consegue preço melhor e tudo, né? Que legal. Então você acaba até dando aí algumas dicas de execução disso, exatamente. Né? Mostra mais um para mim. Você tinha falado do Anália Franco, de São Paulo? Tem o Anália Franco. É um sobradinho, né? É um sobradinho geminado e que a pessoa alugou um desses sobradinhos. Então, o que a gente tinha para explorar nesse caso era o gradil. Que é o portão. Que é o portão de entrada mesmo. Que, aliás, funciona como garagem também, se necessário. Aqui é um revestimento que você respeitou e manteve? É um revestimento que já existe. E aí eu tento representar no projeto, né, a situação lá, como é que ela está acontecendo, que tem o vizinho, tem o muro do outro lado e tudo mais. Você fez todo o entorno, né? Bem real. Isso. E daí, exatamente, como que vai ser inseridas lá na... Você tem essa imagem antes? Tenho, vamos colocar. É esse aqui. Olha lá. Portãozão lá. Então, é uma coisa... É uma coisa, às vezes, mínima, né? O espaço que a gente tem para usar, mas a gente tem que explorar isso de alguma forma. Mas conseguiu levar a padronização para lá e respeitando as características da edificação da maneira que foi possível, né? E como é que você representou Florianópolis, que era só um trabalho interno? Isso, Florianópolis já aconteceu num prédio, né? No edifício de salas comerciais. Então... a gente teve que pensar daí diferente, né? O atrativo tem que estar todo interno. Tá, no caso de Florianópolis, então, tem a recepção, né, ao lado do lounge, ficou meio integrado os ambientes, com uma separação por vidro. Né, e então a gente consegue o cliente consegue visualizar como que vai ficar, né, a questão nesse caso aqui, a recepção e o lounge lateral a esse ambiente. Toda a planta montada, né, em 3D para a pessoa entender. Olha que interessante, a planta baixa aqui criou uma terceira dimensão. Isso. Então, exatamente, como é que vai ficar ali o acesso, a circulação, né, pelos ambientes, em várias posições, ó. E daí o exemplo de modelo, né, de sala para a pessoa seguir, fazer as pinturas e tudo. Eu adoraria falar sobre cada
unidade. Cada unidade tem uma história diferente. Todas são lindas, né? Todas têm a sua história, como você falou, e todas têm um padrão. Isso que eu achei extremamente interessante, né? Eu gostaria de mostrar para vocês cada unidade, mas não vai ser possível agora. E então, Henrique, queria te agradecer por você ter participado aí do nosso Casa Ideal. Acho que foi muito enriquecedor, foi um tema assim que eu adorei fazer, por um monte de questões, né? É verdade. E eu acredito que o pessoal de casa eles já tinham me pedido para a gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto realmente bem abrangente, interessante e importante, né? Porque mesmo que a pessoa não vá usar isso tudo numa rede, ela não faça parte de uma rede, mas são aí orientações, são dicas muito importantes para qualquer edificação da linha comercial. Exatamente. A linguagem corporativa, né, é muito importante que a gente respeite, né, quando a gente vai projetar um negócio, né, a pessoa quando está imaginando num ambiente comercial que ela vai explorar alguma atividade, ela tem que tentar pesquisar ao fundo o que vai acontecer lá dentro, o que aquele ambiente exige em termos de cores, em termos de aspecto estético, né, tudo isso tem que ser retratado no projeto. No caso da escola, a gente tenta colocar todo esse imaginário que a gente tem, né, do que é a escola, o que acontece, toda essa dinâmica, né, dos ambientes da escola. E a gente percebe, né, a aceitação. Quando a gente pensa, né, planeja um ambiente, realmente a aceitação é positiva. E eu vejo que você também leva em conta não só as características de cada licenciado, mas como os valores, a missão, exatamente, e até a visão, né, que está por trás dessa empresa, né? Então eu queria te dar os parabéns aí por esse trabalho. Eu fico muito feliz de ver, gente, um arquiteto aqui de Arapongas, uma empresa aqui de Arapongas, aí espalhando, né, o seu trabalho Brasil afora, já são quase 70, né, em 15 estados. E mais uma vez reforço para você o que o Henrique disse aqui. Quando você for projetar, for reformar ou for fazer alguma interferência em um ambiente comercial, levar em conta isso, né? Toda a estratégia de marketing, a estratégia comercial que está por trás para passar essa imagem aí para o seu mercado, né? E também ver se essa edificação é alugada ou não, para não exagerar no nível de interferência, se um dia você vai ter que trocar. Exatamente, né? Tem que pensar tudo isso. Eu queria também agradecer, né, através da sua pessoa, todo o pessoal da Academia Washington também, pela amizade e confiança, né? Esse trabalho começou bem pequeno e isso foi aumentando, né? Você mesmo falou de que já são 70 unidades, né, espalhadas pelo Brasil inteiro, e a tendência é sempre ir crescendo, né, o número dessas unidades. Então, também gostaria de agradecer a confiança, a paciência que a gente tem que ter nesse período de projetos, assim, né, que é tudo muito dinâmico, uma coisa dependendo da outra, né, tentando alinhar os cronogramas e tudo mais. Então, acaba sendo um trabalho gratificante. E em nome da TV Paraná, eu agradeço, então, esses dois parceirões da TV Paraná. Você, Henrique, que sempre enriqueceu tanto a TV Paraná aí, com o teu conhecimento, com a sua disponibilidade. Ele está sempre... Eu não sei como é que ele arruma tempo, sabe? Ele é um exemplo, né? Está sempre aí, olha, com vontade aí de passar mais conhecimento para a gente, né? E a Academia Washington aí de abrir esse tema aí, que é esse tema de franquias, de padronização, de licenciamento no caso deles. E boa sorte para você. Obrigado, sabe? Parabéns pelo seu trabalho. E quero continuar aí te vendo Brasil afora. E parabéns por todo esse respeito que você tem aí pelos teus clientes, essa amizade, esse carinho. Tá joia, obrigado. E sucesso para você e sucesso enorme aí para os teus clientes, que você levou todo esse teu conhecimento comercial para eles, tá? Obrigada por tudo e venha mais vezes conversar com a gente, tá bom? Joia. Eu te agradeço novamente e também parabéns pelo seu programa, tenho acompanhado. E eu sei o quanto é trabalhoso, né? Fazer um programa bem feito. Parabéns para você e toda a equipe da TV Paraná. Que bom, obrigada, Henrique.
Música